O Palmeiras domina o Corinthians por 87 minutos. O Corinthians com 9 jogadores. E mesmo assim arranca um empate. Salve corintiano, salve corintiana. E aí, anti-Corinthians? Belezeira? Pessoal, para reforçar aqui o meu pedido, nós estamos aí correndo atrás para 100 inscritos e assim poder sortear uma camiseta do seu time do coração. Não é porque o canal fala apenas do Corinthians que a gente não vai deixar de presenteá-lo com a camisa do seu time do coração. Então, compartilhe, fale com seus amigos, converse com seus familiares, esteja compartilhando nos seus grupos de WhatsApp para que a gente possa chegar a 100 inscritos e assim poder sortear a sua camiseta. Lembrando que este canal tem um oferecimento da SW Grife Esportiva. Você que tem um gosto por camisas retrôs, entre em contato com eles aqui na descrição. Tá lá o site, o Instagram e também o WhatsApp para que você possa entrar em contato e fazer o seu pedido da sua camiseta de sua preferência, uma camisa de algum clube que você está tendo dificuldade de encontrar. Entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles vão estar atendendo o seu pedido. Que jogo mais maluco! O jogo do Corinthians foi para entrar na história. O Corinthians foi dominado por 87 minutos pelo Palmeiras. O Palmeiras colocou o Corinthians na roda. O Antônio Oliveira escalou muito mal. Todas as posições estavam com deficiência. E a soberba do Palmeiras fez com que o Corinthians arrancasse força de onde não tinha, ressurgisse e com um gol do Yuri Alberto e outro gol de Rodrigo Garro empatasse um jogo com 9 jogadores em campo. Incrível. Eu não vou falar do jogo porque o Palmeiras foi soberano pelo menos 87 minutos do jogo. Não tenho o que dizer. O Palmeiras colocou o Corinthians na roda. O Antônio Oliveira escalou muito mal. O Antônio Oliveira colocou o Caetano improvisado na lateral esquerda. Não deveria. Colocou o Fausto Vera. Meu Deus, que saudade do Maicon nessas horas. Porque o Fausto Vera, lamentável, lamentável. Sinceramente, o Fausto Vera, depois que teve Covid, ele nunca mais foi o mesmo jogador. Não é aquele jogador que chegou em 2022, um jogador com ímpeto, com garra, determinado, com bom passe. Ontem ele não acertava um passe e deu pelo menos uns 5 contra-ataques. Impressionante como que o Fausto Vera não está jogando nada. Pesado, lento. O Endrick colocou o Fausto Vera no bolso. O Endrick guardou o Fausto Vera no bolso. Pôs para rodar, pôs para dançar. Olha, o Fausto Vera, o que ele errou de passe, o que ele deu de contra-ataque foi absurdo. E o Antônio Oliveira, lá aos 85 minutos, né? Ou seja, aos 40 minutos do segundo tempo, substitui, tirando o Fausto Vera e colocando o Biro. Aí o jogo já deu uma outra cara. Muito bem, vamos falar do Cássio. O Cássio falhou nos 2 gols do Palmeiras. Tudo bem, o Everton também falhou nos 2 gols. De qualquer forma, os 2 gols que foram feitos, um com o corte do Endrick, tudo bem, a bola resvalou no Ranieri e o Cássio perdeu o tempo da bola e a bola bateu simplesmente no antebraço dele. Coisa que dava para ele defender. Se ele tivesse esperado um pouco mais, ele defenderia aquela bola. Aquela bola era defensável. No segundo jogo, no segundo gol, ok, tudo bem. Houve uma falha dos 2 zagueiros. Só que por que o Cássio não saiu? O Cássio, quando a bola é cruzada, ele fica pregado no gol. Ele fica debaixo da trave, ele não sai por nada. E ontem, mais uma vez, bola cruzada,
O Gustavo Henrique, ele não pulou na bola porque na cabeça dele o Cássio ia sair. Aquela bola era para o Cássio, aquela bola era do goleiro, mas o Cássio não saiu, o Pedro Henrique não pulou com tanto impulso. Tanto é que quando a bola passa por ele e ele percebe que o Cássio não saiu, aí ele fecha até o olho e deve ter pensado, eu deveria ter ido na bola. O Félix Torres também foi para receber a bola caso ela passasse do primeiro pau e chegasse no segundo pau. Ele estava para cobrir, mas infelizmente o jogador do Palmeiras cabeceou e fez um gol incrível, um gol que era defensável, uma falha da zaga, desatenção novamente do Félix Torres e falha também do Cássio, porque ele deveria ter saído nessa bola. O Fagner, o primeiro tempo estava bem, estava jogando bem, marcando muito bem o Endrick, uma disputa bem sadia, até que ele sofreu uma falta do Endrick. O Endrick em momento algum visou a bola, foi em cima do Fagner, o Fagner caiu de mau jeito, tanto é que ele não voltou para o segundo tempo. Ele foi substituído pelo Matheus França, que ontem não estava bem, tudo bem, a estreia, muita expectativa, com certeza ele estava ansioso, errou alguns passes simples, mas botou fogo, né? Saiu pro drible, começou a entrar no jogo, foi pegando um pouco mais de intimidade, mas calma, é primeiro jogo, vamos levar em consideração que é a estreia do Matheus França. Como eu falei, o Félix Torres desatento mais uma vez. Ontem ele estava muito mal. O Endrick colocou ele para dançar. O Flaco Lopes também colocou o Félix Torres para dançar. O Félix Torres ontem cobrindo a retaguarda tanto do Fagner no primeiro tempo quanto do Matheus França no segundo tempo. No segundo tempo até que ele melhorou, mas no primeiro tempo ele foi aterrorizado. O Endrick aterrorizou o Félix Torres. E o Flaco Lopes toda hora livre. Por isso que o Antônio Oliveira ele deveria ter sacrificado o Fausto Vera, colocado o Hugo e fazer a linha de 3 zagueiros. Porque ontem o meio da área toda hora ficava livre. Ali o Ranieri não tinha como cobrir. Ou ele marcava o Endrick, dava cobertura no Endrick, ou ele dava cobertura no Flaco Lopes. Sem esse meio, não tinha como o Ranieri fazer nada. O Gustavo Henrique ontem jogou melhor, apesar de que ele ainda está com aquela memória da lesão. Com isso, ele não entrou como deveria nas bolas. Ele ainda está um pouco receoso, mas ontem ele estava melhor. O lado esquerdo dele, tudo bem, que o Endrick caía tanto pela esquerda, como também o Flaco Lopes, a chegada também do Marcos Rocha, então o Caetano que sobrecarregou. Então o Gustavo Henrique não comprometeu, né? Mesmo porque ele não foi tão acionado como do outro lado pelo Félix Torres, que foi aterrorizado pelo Endrick. Tanto o Félix Torres, como também o Fagner, que saiu contundido. O Fagner caiu de mau jeito, bateu as costas, a cabeça, ficou com dores no pescoço, tanto que ele não voltou para o segundo tempo. Mas o Gustavo Henrique não comprometeu. Quando o Cássio foi expulso, o Cássio, tanto que ele estava tão assim fora do tempo da bola, que o Everton da área do Palmeiras lança a bola pro Rony, o Cássio faz que vai sair e volta, porque quando ele percebe que ele tá longe do gol, que ele resolveu sair novamente, mas aí já era tarde, meu amigo. Aí não tinha outro jeito, ele tinha que fazer a falta mesmo, e foi o que aconteceu. Foi expulso porque perdeu o tempo da bola. Ele tomou a decisão errada nos 3 lances capitais, e o Cássio tomou as decisões erradas nos 3 lances. 2 no gol e 1 na expulsão. O Cássio não estava bem nesse jogo. Realmente o Cássio agora ele só pensa em bater o recorde dele de não sei quantos jogos que ele quer fazer. Ele não está mais jogando pelo time. Ele está sim jogando pelo recorde dele. E isso é um problema para a defesa do Corinthians. Antônio Oliveira, presta atenção que o Cássio não está jogando mais do que deveria. Domingo vai ter um jogo que o Carlos Miguel possa fazer um bom jogo,
porque o Corinthians disputa a Copa do Brasil na quinta-feira contra o Cianorte, então eu não sei se o Antônio Oliveira vai escalar o Cássio ou o Carlos Miguel, já que o Cássio foi expulso no Campeonato Paulista e com isso o Antônio Oliveira vai ter que colocar o Carlos Miguel para substituir o Cássio, na meta do Corinthians no domingo contra a Ponte Preta. Então o Gustavo Henrique ele entrou no lugar do Cássio, já que o Antônio Oliveira tinha feito todas as suas substituições. E para piorar, o Yuri Alberto, que acabou se lesionando logo depois do primeiro gol do Corinthians, não tinha opção. Ou ele sacrificava um empate, que foi o que aconteceu, ou então ele mantinha os 2-1, já que o Cássio tinha sido expulso e todas as substituições foram feitas, então sacrificou o Gustavo Henrique, fazendo com que o Ranieri recuasse para a zaga e o Gustavo Henrique fosse para o gol. E meu Deus, o Gustavo Henrique quase ia tomando um frango antológico. Ainda bem que o Ranieri estava ali para poder salvar e tirar a bola em cima da linha. Mas, tirando isso, o Gustavo Henrique não comprometeu. O Caetano é aquilo, gente. O Caetano não é lateral esquerdo, ele está improvisado dentro de um esquema tático na cabeça do Antônio Oliveira. Eu até entendo que o Antônio Oliveira ele tentou fazer isso para que o Caetano recompôsse a defesa, né, a zaga do Corinthians, mas, gente, o Endrick está jogando demais. E tem o Marcos Rocha que está em ótima fase. E o Zé Rafael do outro lado, junto com o Flaco Lopes, não tinha como. Não era jogo para o Caetano. O jogo contra o Palmeiras tinha que ser 3 zagueiros. 3 zagueiros para poder cobrir o meio, que é onde o Corinthians está tendo falha. Antônio Oliveira, abre o seu olho, porque o Corinthians tem falha ali. Então é melhor cobrir o meio ali, colocando o terceiro zagueiro para que o Ranieri fique solto e poder distribuir a bola no meio de campo. O Ranieri, monstro como sempre, o Ranieri jogou muito, todo jogo é aquela raça, aquela determinação. O Ranieri ele não muda, o Ranieri ele veio mesmo, colocou a camisa e titular absoluto, não sai mais do time. Ontem ele jogou muito bem. Fez um gol, né? Porque o gol que o Gustavo Henrique ia tomando, o Ranieri estava ali para poder tirar a bola em cima da linha, muito bem posicionado, entendendo a jogada e já antecipando o movimento do Gustavo Henrique, que ia furar na bola, ou para proteger caso o Gustavo Henrique furasse, que foi o que aconteceu, e tirou a bola em cima da linha do gol. Para mim foi um gol do Ranieri. O Fausto Vera, meu Deus do céu, Fausto Vera, olha, é difícil. Fausto Vera tá pesado, tá lento, não parece que é argentino. Se for argentino, é aquele argentino Nutella. Sem raça, sem gosto, sem tempo, sem pique, cara preguiçoso. O cara, não é possível. Eu acho que o Fausto Vera, eu não sei se eu tô com perseguição, porque ontem todos os desarmes que ele tomou foi contra-ataque do Palmeiras. Passe errado que ele fazia, contra-ataque do Palmeiras. Ontem o Fausto Vera comprometeu totalmente o meio de campo. Olha, é duro dizer isso, mas que falta que o Maicon fez. Eu senti falta do Maicon. Ontem o Abel Ferreira inteligentemente armou um esquema que neutralizou totalmente o meio de campo do Corinthians, que é o que vem evoluindo. Já que o Fausto Vera não jogou piçoroca nenhuma, não jogou porcaria nenhuma, comprometeu totalmente o time, pegando a defesa com os passes errados que ele dava e os desarmes que ele tomava, ele pegava a defesa, o time adversário pegava a defesa do Corinthians totalmente desarrumada. E com isso, o Abel Ferreira neutralizou totalmente o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro só conseguiu jogar porque o time do Palmeiras relaxou e fez um baita de um golaço. O segundo gol que o Corinthians fez, tudo bem, foi falha do Everton, ok, concordo, mas a falta que o Rodrigo Garro bateu na medida ali para realmente enganar o goleiro, porque ele enganou o goleiro, porque aquela bola no golpe de vista, o goleiro entendia que ia para fora. Com isso, a bola bate na trave pro lado de dentro e
baita de um gol. O segundo gol do Corinthians empatando com o Palmeiras. Que o Corinthians tinha 9 jogadores. Gente, é incrível. Isso é incrível. É realmente para entrar na história do Corinthians. Isso vai dar um gás. O Romero ontem foi muito provocado, muito instigado. Tomou cartão amarelo. O Danilo ia lá toda hora, batia nele. O Richard Rios também ia lá, provocava ele, batia nele. O Romero ontem, se não fosse substituído, a possibilidade dele ser expulso seria muito grande. O Antônio Oliveira, tendo a visão, foi lá, substituiu, colocando o Gustavo Silva no lugar dele. O Gustavo Silva também ontem jogou melhor, ele está começando a se soltar, pegando um pouco mais de confiança. Lembrando que ele ficou um ano afastado por uma lesão que ele teve. 2022 foi o ano do Gustavo Silva. Provavelmente 2024 ele vai evoluir, ele vai melhorar, vai ser uma peça importante para o Antônio Oliveira. Com isso, o Corinthians só vai ter a ganhar. Wesley ontem, como eu venho falando, o Wesley ele é talismã. O Wesley é um jogador para entrar no segundo tempo ou jogar meio tempo. Ontem ele não estava bem. O segundo gol foi uma falha dele, ele foi totalmente com o pé frouxo. O Marcos Rocha chegou na bola, ele pediu uma falta, cavou uma falta que não tinha. Ontem que era para ele chegar junto, ele não chegou. No jogo lá contra o Botafogo, que ele fez um lance lindo, ele foi lá, brigou, poderia ter cavado uma falta que seria pênalti, mas não, ele lutou. Ontem contra o Palmeiras, que é obrigação, que tem que dar raça, chegar junto, chegar firme, o Wesley pega e me faz uma cagada daquela, me vai com o pé frouxo. O Marcos Rocha vai lá, toma a bola, domina a bola, toca para o Endrick coloca todo mundo na roda e faz um gol, tirando do Cássio. O Cássio também pulou para o lado errado, a bola desviou no Ranieri. O primeiro gol vai para a conta do Wesley. O Wesley ontem não jogou bem, ciscou, não foi objetivo, perdeu muita bola, não ganhou quase nenhum duelo contra o Marcos Rocha. Tudo bem, contra a defesa do Palmeiras, alguns lances ele conseguiu, mas não foi efetivo. O Pedro Henrique acabou substituindo o Wesley, que deu um outro gás pro time. O Pedro Henrique, meu Deus, como o cara corre! E ele corta para um lado, corta para o outro, vai na linha de fundo. Ontem ele deu canseira. Ontem, no segundo gol que ele recebeu do lado direito do Corinthians e tentando entrar para o meio, que é o que ele faz muito bem, ele pega a bola nas laterais, na linha de fundo e vem entrando para o meio do campo. Ele sofreu a falta, onde originou o gol do Corinthians. O Pedro Henrique ontem jogou bem, estreou bem, mostrou a sua marca. Eu tenho certeza que o Pedro Henrique vai fazer história no Corinthians, eu não tenho dúvida. Realmente, aquilo que os comentaristas falavam dele lá no Internacional, o cara ficou lá abandonado, veio para o Corinthians e aqui sim ele vai fazer história. Resumindo, pessoal, o time do Corinthians ontem foi heróico. O time do Corinthians ontem realmente, nos últimos minutos, faltando 3 minutos para terminar o jogo, o Corinthians ressurgiu. Yuri Alberto fez um golaço. Um lance que o Gustavo Silva driblou e trouxe a bola para o meio da área. O Yuri Alberto, livre de marcação, chutou a bola. O Everton caiu para o lado errado. O Everton também ontem não estava bem. Ontem o Everton errou também. Em alguns lances capitais também, comprometeu o time do Palmeiras. E o Yuri Alberto não tem nada a ver com isso, foi lá e fez um belo gol. O Everton para um lado e a bola para o outro. Bateu muito bem o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto ontem, para eu queimar a língua, tá? Para eu queimar a língua, eu assumo, eu digo, o Yuri Alberto para mim, ele ainda não mostrou porque veio no Corinthians. Tudo bem, 2022 chegou no esquema tático que favorecia ele, mas do outro lado tinha o Roger Guedes, vale lembrar disso, tá bom, Yuri Alberto? Mas ontem, ok, ele jogou muito bem, ele vem melhorando a cada dia, mas é aquilo que eu falo, Yuri Alberto não é centroavante, Yuri Alberto é atacante de profundidade. Ontem, tudo bem, Gustavo Silva cruzou a bola para a área, a bola sobrou, ele pum, caixa, meteu pro gol. Ótimo, ok, parabéns. Mas eu ainda continuo dizendo, Yuri Alberto não é centroavante. O Yuri Alberto também sofreu uma falta
pesada do meio de campo Danilo. O Danilo em momento algum visou a bola, ele foi para acertar o jogador. O Yuri Alberto ele teve a costela trincada, vai ficar afastado. Aí o departamento médico ainda não divulgou o tempo de recuperação do Yuri Alberto, mesmo porque isso depende mais do atleta do que do próprio tratamento. Então a gente faz voto para que o Yuri Alberto possa voltar o quanto antes para poder compor o elenco do Corinthians e continuar fazendo gol. Bom, agora é a oportunidade que o Arthur Souza tem para poder jogar e se destacar no jogo do Corinthians, no time do Corinthians, já que Yuri Alberto está lesionado com essa fratura na costela e também o Pedro Raul, que teve uma lesão na perna. Então o Corinthians agora só tem o Arthur Souza como opção na centroavância. Eu tenho certeza que esse garoto vai se destacar. Também tem chegada de alguns outros jogadores, já no caso do Pedro Henrique, até mesmo o Mateuzinho ele pode jogar como atacante. O Pedro Henrique pode, apesar de não gostar, jogar como falso 9. Romero já jogou também como falso 9, mas é a oportunidade que o Arthur Souza vai ter. O Corinthians agora joga domingo contra a Ponte Preta em busca do seu 13º ponto e com isso poder encostar na liderança. Está muito difícil, já que o Red Bull empatou com o São Paulo, a Inter de Limeira perdeu e o Mirassol acabou ganhando. Então isso complicou um pouco mais a vida do Corinthians, mas ainda tem chances matemáticas para que o Corinthians possa se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, né? O Corinthians realmente jogou os minutos finais muito bem, ressurgiu, foi o jeito corintiano de ser, na raça, na força, na garra, na determinação. É isso que nós, torcedores, queremos do Corinthians. Mais raça. Jogando com raça, não precisa nem de tanta técnica. Claro, a técnica, ela faz parte, mas a raça, ela vem acima de tudo. E é o que o Corinthians mostrou ontem. Além de técnica, muita técnica do Rodrigo Garro, muita técnica do Pedro Henrique, Gustavo Silva, até mesmo o Yuri Alberto, mas a raça é que determinou que empatasse a partida de ontem. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, comente e vai Corinthians!